Boa noite, pessoal. A maioria já tem uma galera boa, já podemos começar a dar alguns informes. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram em nome de todo o PET Criativação. Nós fizemos tudo com muito carinho. É nossa segunda palestra agora, né, no modo online do projeto Papo Cabeça. Gostaria muito que vocês prestigiassem, que fosse uma palestra proveitosa para vocês, porque hoje é uma palestra muito importante, tanto para mim, como estudante da área de alimentos, como também para o nosso PET Criativação, que para mim, por ser uma paixão, né, a área de alimentos, e também para o nosso PET, por ser a primeira palestra do Papo Cabeça com um egresso do nosso PET, que é João Pedro. Alguns de vocês eu sei que já conhecem ele é egresso lá da universidade, já fez alguns trabalhos também com alguns professores, participou de bancas de TCC, então é isso. Gostaria que vocês aproveitem. Eu sei que todo mundo vai sair com uma bagagem maior e vai ser bem proveitosa a apresentação. Então, para começar, eu queria dar alguns informes a vocês sobre certificados, como vai funcionar a palestra e etc. O primeiro é que de 8 horas a gente vai estar liberando uma ata de presença aqui no chat, e todos vocês vão ter que assinar para receber o certificado. Vocês vão estar declarando que realmente estavam na palestra. O segundo é que, junto ao certificado, vocês vão receber um link para dar um feedback para a gente gostaria muito que vocês preenchessem, porque ajuda a gente bastante na organização das próximas palestras e eventos. Os certificados também vão ser enviados até hoje à noite. Junto do material complementar, João Pedro vai passar para a gente a apresentação dele, e algum material complementar. Com relação às dúvidas que vocês tiverem, a gente pede que vocês deixem as dúvidas aqui no chat, que vai ter outro petiano também, anotando essas dúvidas e passando para mim, para no final da palestra, a gente ir repassando para João Pedro. E aí ele vai respondendo cada uma delas. Por fim, qualquer problema, sugestão ou dúvidas posteriores, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram do PET ou também pelo e-mail. Depois, no final da palestra, eu posso passar também o contato de João Pedro, o e-mail dele. Vocês pedem, falam com a gente, que a gente repassa. Então, é isso. Vamos lá apresentar João Pedro. João Pedro, ele é técnico em agroindústria pelo IFPE, engenheiro de alimentos pela UFRPE-UAG. Ele é MBA em gestão da qualidade pela FAVENE, mestre em engenharia de alimentos pela UFSC e atual doutorando também em engenharia de alimentos pela UFSC. E, acima de tudo, também um egresso do PET Criativação, estava a camisa e tudo, do PET. Então, é isso. Caso alguém queira falar com ele posteriormente, vocês mandam no direct da gente. Dou as boas-vindas, sejam bem-vindos, João Pedro, bem-vindo a todos, e passo a palavra para ele. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e agradeço pela presença de cada um. E espero que essa noite seja produtiva, que a gente possa ter uma boa troca de informações aí, de conhecimento, que vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas que tiverem. E aqui a gente está para compartilhar, para conversar e trocar esse assunto aí que eu gosto bastante da área de alimentos. Eu sou suspeito a falar, né? Mas eu quero compartilhar um pouco com vocês e agradeço pela presença de cada um. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês me falam se estão conseguindo ver aí a apresentação? Tá na outra tela, João Pedro, tá na tela do Meet. O pessoal tá conseguindo? Vou tentar aqui novamente. Tá conseguindo ver? Agora apareceu a apresentação? Agora foi. Tá a apresentação, sim. Então, pessoal, nosso tema aí é fluidinâmica computacional e sua aplicação no processamento de alimentos. Então, é um tema que eu tive contato faz aproximadamente uns 2 anos e meio.
E é uma área que eu gostei bastante pela sua aplicação hoje, né? Vendo que a indústria de alimentos cada vez está procurando trazer novas tecnologias, trazer novos processos, novos produtos. Então, essa é uma demanda que surgiu da indústria de alimentos, né? Na pesquisa também. E essa tecnologia, essa ferramenta já é amplamente utilizada em outras engenharias, como engenharia mecânica, engenharia civil, então, a aeroespacial. Então, essa é uma técnica que é bastante já disseminada em outras engenharias e hoje está sendo aplicada bastante, né, já há um bom tempo, no processamento de alimentos. Então, só uma breve introdução aqui, eu vim trazer para vocês aqui um pouco, né, como a Cássia falou, eu fiz mestrado e doutorado, estou fazendo doutorado na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trabalho no laboratório de propriedades físicas dos alimentos. Eu, com muito orgulho, engenheiro de alimentos pela UFRPOAG, hoje o FAP, e eu tenho uma página no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada lá, a Food Eng Quality, que a gente tem compartilhado alguns conhecimentos, né, da área de engenharia de alimentos, de qualidade, produção e inovação de alimentos, que a gente visa para que todas as pessoas possam ter acesso, né, a cada vez mais essas informações, para quebrar alguns mitos. Tenho alguma experiência em algumas indústrias de alimentos, como a Nestlé, algumas empresas do ramo de goma, tapioca, e eu coloquei aqui ex-membro do PET Criativação, mas eu ainda me considero membro, né? É impossível se desprender desse grupo, então quero conversar com vocês sobre o que seria fluidodinâmica computacional. Então, ela é uma área que hoje que utiliza, né, a simulação numérica de escoamento de fluidos, transferência de calor e fenômenos relacionados. Então, como a gente poderia visualizar essa técnica, né? Como a gente pode visualizar ela, seria como uma modelagem matemática de processos. Então, eu vou ter processos tanto na indústria, processos reais, então eu vou conseguir representar e simular, né, esses processos para tentar entender melhor esse processo, visualizar todo esse processo, ou até definir condições de processo. E a gente, quando eu trago aqui escoamento de fluidos, isso dá escoamento de fluidos em tubulações, escoamento de fluidos em fornos, por exemplo, na área de alimentos. E a gente traz, né, que essa ferramenta computacional, ela vai resolver as equações de conservação da massa, conservação de movimento e a conservação de energia, que são, mais na frente eu vou trazer, que são fenômenos físicos, né, são equações que a gente consegue representar os fenômenos físicos reais e que a gente consegue ter uma boa aproximação, né? Como a gente poderia dizer o que seria uma modelagem? Uma modelagem é eu conseguir representar o sistema real. Então, eu quero, por exemplo, eu quero modelar um carro, o deslocamento de um carro. Então, quando eu vou calcular, por exemplo, a velocidade média desse deslocamento, eu vou utilizar uma equação que é baseada numa lei física, que eu vou conseguir representar esse deslocamento do carro, por exemplo. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode enxergar como modelagem, né? E simulação seria eu mudar essas condições dentro do modelo, né? Ou, por exemplo, eu conseguir representar esse modelo. Então, o carro está se deslocando a 100 km por hora, a 50 km por hora. Então, isso são simulações desse modelo, por exemplo, um modelo físico para a representação desse deslocamento do carro. Então, a fluidodinâmica computacional ela vem para resolver alguns problemas que são complexos e que a gente não conseguiria resolver de forma analítica, né? De forma com o cálculo à mão, por exemplo. E a gente utiliza ferramentas computacionais para resolver essas equações do mundo real que são complexas. Então, seria uma junção aí da mecânica dos fluidos com o cálculo numérico. Então, a gente tem, nessa ferramenta, a gente vai estar resolvendo essas equações. As equações da continuidade, que ela é baseada na conservação da massa. Então, o que seria a conservação da massa? Imagine um sistema, imagine, por exemplo, uma caixa, em que eu estou adicionando massa ali, e essa massa
vai estar saindo, por exemplo, uma caixa de água, né? Por exemplo, caixa de água. Eu estou adicionando 100 litros de água e tenho no fundo dessa caixa de água eu tenho um furo que está saindo essa água. Então, o que seria essa equação da conservação da massa? Ela vai dizer o seguinte, que toda a massa que eu estou adicionando no sistema, ela vai ser igual à massa que vai sair posteriormente. Então, ela vai ser representada, por exemplo, aqui tem essa equação da continuidade. A outra equação que essa ferramenta resolve é a equação do momento linear, movimento, né, na verdade, e ela é baseada na segunda lei de Newton, né, a segunda lei que ela conhece lá da física, né, do transporte, transporte de fluidos. Então, por exemplo, aqui, a conservação do movimento vai ser, eu estou adicionando uma força, estou adicionando, por exemplo, uma força nesse mouse. Então, eu estou adicionando uma força, e essa força vai fazer com que ele se desloque. Então, é justamente representação através dessa equação, né? E outra é em relação ao balanço de energia, né? Por exemplo, a conservação de energia, que é baseada na primeira lei da termodinâmica, que justamente que toda, por exemplo, imagina, é utilizado muito isso quando a gente pensa lá um exemplo claro da primeira lei eu estou adicionando calor a um sistema, esse sistema vai se deslocar, por exemplo. Então, vai ser toda energia, ela vai se transformar em outra forma de energia, então ela vai se conservar. Essa ferramenta ela vai estar resolvendo essas equações. Mas vamos dar exemplos para a gente conseguir visualizar melhor a aplicação delas. Então, a fluidodinâmica computacional, ela vai resolver aquelas equações que muitas das vezes ela tem, para representar um sistema real, ela tem um nível de dificuldade, de complexidade muito grande. Então, a gente utiliza as ferramentas computacionais que ela vai conseguir resolver esse sistema que é tão complexo em um sistema de equações mais simples, né? Equações de primeira ordem, segunda ordem, por exemplo, e vai discretizar, né? O que seria discretizar? A gente tem aqui alguns métodos de discretização. Seria eu pegar um sistema como um todo e dividir esse sistema em infinitesimal, em vários pedacinhos, e que eu consiga calcular ponto a ponto. E ao calcular ponto a ponto, eu vou conseguir representar o sistema como um todo. Então, para isso, né, como eu tenho essa complexidade, por exemplo, no método das diferenças finitas, eu vou estar calculando ponto a ponto. Dos elementos finitos, eu vou estar calculando cada elemento de um espaço que eu estou discretizando. Dos volumes finitos, então eu vou considerar, eu tenho um espaço, por exemplo, eu tenho aqui, imagina que eu tenho uma tubulação, né? Então, essa tubulação, eu quero representar ela, mas aí eu vou discretizar. Então, eu vou pegar essa tubulação total, que tem o volume total, fracionar ela em vários volumes menores, que aí eu consigo calcular eles, e depois eu vou conseguir representar o todo por cada cálculo aí de cada volume menor desse sistema. E para isso, a gente precisa de computadores de alta performance, computadores que a gente consiga resolver esse sistema e que ele consiga fazer o maior número de cálculos, né, e consiga representar esse problema real. Para vocês terem a noção, quando a gente pensa em simulação, existem simulações de sistemas reais que podem durar até 1 ano, 2 anos. Por exemplo, recentemente, até o ano passado, a gente conseguiu, na verdade, a NASA conseguiu simular, conseguir visualizar o primeiro buraco negro, né? E nessa visualização ele utilizou um método de simulação, e aí eles passaram vários anos simulando para poder representar esse sistema. Então, dependendo do sistema que você vai representar, precisa realmente de computadores muito robustos para isso. Então, passando aqui, aqui é um exemplo de alguns software comerciais que são utilizados para essa ferramenta, né, da fluidodinâmica computacional. Existem vários softwares, então tem alguns aqui que são mais aplicados, né, e a gente utiliza essa técnica tanto para a indústria quanto para pesquisa, né.
órgãos também do governo utilizam nela para diversas áreas. A gente parte de áreas desde a medicina até áreas como a NASA, né, como áreas realmente de espaciais, conhecimento espacial. Então, realmente tem uma elevada aplicação essa ferramenta, justamente você quer representar um sistema real. Né? Então, eu tenho até um exemplo que uma palestra que eu assisti há pouco tempo, que através dessa ferramenta foi possível simular, né, conseguir encontrar um dispositivo para pessoas que têm problema de audição, porque esse dispositivo fosse interno, né, ao ouvido. Então, isso foi simulado, né, toda a morfologia do sistema do ouvido e todos os testes, né, de ondas sonoras. Então, tem muitas aplicações dessa ferramenta. Mas aqui a gente vai focar no uso na área de alimentos. Mas antes de ver a aplicação na área de alimentos, existem alguns conceitos básicos que a gente precisa relembrar e também começar a conhecer. Que seria alguns mecanismos, por exemplo, de transferência de calor. Então, por exemplo, imagina que eu tenho essa panela aí sendo esquentando, né? Então, a gente vai ter quais os mecanismos de transferência de calor que a gente pode visualizar aí. Então, a gente visualiza a condução, aqui, por exemplo, na mão, né, do rapaz, do cabo. Então, a condução é um meio de transferência de calor que eu preciso de um meio sólido para que esse calor vá se transferir. E como é que vai se dar essa transferência de calor? A transferência de calor, ela inicia quando eu tenho uma diferença de temperatura entre dois pontos. Então, como a gente viu lá, a primeira lei da termodinâmica, eu tenho uma área que está mais quente e uma área que está mais fria. Então, eu tendo essa diferença de temperatura, né, esse gradiente, o calor vai tender a se deslocar da parte mais quente para a mais fria para ali atingir o equilíbrio. Então, é a primeira lei da termodinâmica. E a gente tem outro mecanismo de transferência de calor, a convecção. Então, por exemplo, a água que está esquentando mais, né, no fundo, ela vai, como a gente sabe, né, a temperatura, ela é uma medida do nível de vibração das moléculas. Então, quanto mais quente, né, quanto maior a temperatura, essas moléculas estão vibrando mais fortemente. Então, a água que está aqui na base, sendo esquentando, tendo uma maior taxa de calor, ela vai vibrar mais fortemente e ela vai se chocar mais e vão se espaçar. Vai fazer com que a densidade, né, a massa específica dessa água no fundo, ela diminua, que vai aumentar o espaço entre as moléculas. Então, essa água ela vai subir e a água que está mais fria em cima, ela é mais densa, ela vai para o fundo. Então, esse movimento de convecção é um mecanismo também de transferência de calor. E outro é a radiação através de ondas eletromagnéticas. Né? Aqui, por exemplo, a resistência, mas a gente tem um exemplo, por exemplo, o Sol. Né? O Sol, ele, por radiação, de ondas eletromagnéticas, ele vai esquentar, vai transferir calor para o nosso planeta. Né? Outro mecanismo de transferência de massa que a gente pode destacar, o mecanismo, justamente, a transferência de massa também vai se dar por uma diferença de concentração. Então, vai sair da região mais concentrada para menos concentrada. Então, vamos pensar num exemplo. Imagina que você está num canto de uma sala e espirra um perfume. Então, determinado tempo, a pessoa que está lá no outro canto da sala, ele vai sentir esse cheiro. Então, por quê? Ele saiu da sua mão ali, que está mais concentrado, ele vai se dispersar no ar e vai se diluir, né? Vai se difundir no ar e vai chegar a outra pessoa. Então, esse é um mecanismo de transferência de massa. E também, a transferência de massa, ela pode se dar por advecção. O que seria essa advecção? É que, imagina que tem uma tubulação e ali está escoando um fluido. Então, ali, esse escoamento também é a transferência de massa. Né? Essa massa está se deslocando. E regimes de escoamento. Então, a gente tem
também a questão de representação como a gente viu lá, a equação que utiliza a lei da segunda lei de Newton, né, que é justamente a conservação do movimento. Então, a gente tem alguns regimes de escoamento. Então, vocês podem ver aqui, existe o regime laminar. O que seria o regime laminar? Imagina um tubo que está escoando um líquido, e esse líquido ele vai escoar por camadas. Então, ao escoar por camadas, ele vai estar aí no escoamento laminar. E quando esse fluido tem uma maior agitação, e a gente pode, até medido através do número de Reynolds, ele vai ficar mais turbulento, ele vai se movimentar mais aleatoriamente. Então, isso quando esse escoamento ele passa a ser turbulento. Então, essas noções aqui, elas vão nos ajudar a poder aplicar a ferramenta da melhor maneira, né? Porque é necessário que a gente conheça esses fenômenos, quais as aplicações dele, para poder ver isso num processo, por exemplo, eu vou assar uma carne, eu vou, por exemplo, eu vou na indústria pasteurizar um leite. Então, a gente vê qual seria o mecanismo que eu vou ter nesse processo. Então, só passando aqui. Então, a gente, quando faz uma simulação com a fluidodinâmica computacional, a gente obtém resultados em que a gente pode fazer várias análises. Então, a gente pode fazer estudos conceituais, a gente pode desenvolver produtos e desenvolver processos, a gente pode resolver problemas que eu vou encontrar no meu dia a dia, a gente pode redesenhar equipamentos para, por exemplo, otimizar o rendimento do equipamento, atingir a melhor eficiência desse equipamento, uma melhor eficiência tanto de produção quanto eficiência energética, fazer diferentes testes. Eu quero mudar um produto, eu quero mudar a viscosidade de um produto, eu quero mudar várias variáveis que eu possa mudar no projeto. Imagina só, se a gente fosse ver há um tempo atrás, eu quero mudar o design do equipamento, eu quero mudar a formulação de um produto. Então, eu teria que fazer testes, né, em planta. Hoje também é feito testes industriais. Então, imagina, a cada teste industriais, quanto que eu vou gastar de matéria-prima, quanto que eu vou gastar de energia para testar aquilo, mão de obra. Então, a gente podendo utilizar essa ferramenta e fazer vários testes e que eu possa verificar diferentes condições de trabalho, diferentes condições de funcionamento, diferentes produtos, e só através de uma ferramenta computacional, a gente consegue ter um avanço muito grande em redução de custo de processo. Então, eu vou trazer algumas aplicações da fluidodinâmica computacional no processamento de alimentos. Então, eu trago aqui alguns dados. Se a gente fizer uma pesquisa básica na plataforma Scopus, e aqui eu fiz essa pesquisa somente colocando essa frase aqui, Computational Fluid Dynamics in Food Process. Então, eu coloquei somente essa frase e consegui achar, né, nos últimos anos, a evolução da número de publicações que eu tenho na literatura para essa área. Então, a gente pode observar a evolução, né, nos últimos anos. E isso a gente pode observar nas instituições de pesquisa, nas universidades, nas indústrias, que as indústrias se utilizam muito dessa ferramenta, e são várias aplicações. Imagina só também se a gente fosse pesquisar aí nas aplicações que a gente tem, né, de secagem de produtos alimentícios, esterilização de produtos, pasteurização, cozimento de produtos, imagina também, como eu falei, né, na parte de esterilização, pode também ser verificado, né, qual o binômio de tempo, temperatura para reduzir o número de micro-organismos que eu tenho lá. Mistura de fluidos, né, eu quero misturar diferentes líquidos para alcançar uma melhor mistura deles, mistura de produtos
de um refrigerante, como eu posso fazer o melhor teste para atingir uma melhor mistura. Então, a gente pode fazer esses diversas pesquisas nisso, e a gente vai encontrar vários trabalhos aplicados na área de indústria de alimentos. E aqui eu exemplificando essas aplicações, então, a gente pode analisar o fluxo, né? Como a gente pode analisar o fluxo? A gente pode analisar perfil de temperatura, perfil de umidade de produtos, desempenho de equipamentos. A gente pode ter alguns exemplos aqui, né? Fornos, refrigeradores, tanques agitados, secadores, trocadores de calor, design e desenvolvimento de algum equipamento. Então, a gente consegue, através dessa ferramenta, representar diversas operações unitárias, tanto da indústria de alimentos, indústria química. Então, na indústria de alimentos, a gente vê muitas operações unitárias. Tanto, vamos lá, pensar no processamento de cerveja, processamento de produtos de panificação, produtos da área de laticínios. Então, tem várias aplicações na indústria de alimentos e que a gente pode ver essa ferramenta sendo aplicada. Aqui eu trago alguns exemplos. Por exemplo, esse trabalho do Polanco, que ele simulou um forno elétrico. Então, o objetivo dele, através dessa simulação, foi visualizar, por exemplo, aqui, todo o perfil de temperatura que eu tenho dentro desse forno e também visualizar esse calor que estou gerando no forno para o produto, por exemplo. Aqui é um material cerâmico só para teste, mas aqui ele conseguiu determinar a melhor ponto de onde eu atingisse a eficiência energética desse equipamento. Então, a melhor condição de funcionamento dele para que eu conseguisse reduzir o custo, né, de energia, porque um forno elétrico ele vai estar ligando e desligando a resistência. Então, ele conseguiu achar a melhor condição de processo ali para eu conseguir fazer isso no real e ter o menor custo de energia e, consequentemente, de dinheiro, né? Outro ponto aqui, a gente consegue também ter previsões de velocidade em tanques de mistura. A velocidade aqui é um parâmetro interessante, mas se a gente quisesse visualizar temperatura, a concentração em uma reação, imagina uma reação em que, ao eu fazer essa mistura, esses componentes vão estar se transformando, né? Reagindo e transformando em outro. A gente tinha como prever e visualizar esse comportamento. Simulação também, a gente tem aqui a transferência de calor e fluxo de ar, um novo design de forno. Então, imaginar uma indústria, uma empresa, ele quer ou melhorar um forno, ou quer construir um forno novo para alcançar uma maior eficiência energética, o maior rendimento do produto, menor tempo de residência do produto ali dentro do forno. Por exemplo, aqui, eu posso determinar qual a melhor velocidade do ar que vai estar entrando nesse forno, para que eu consiga uma melhor troca de calor, né, o melhor cozimento do produto. Então, é possível a gente fazer esses testes, né? E a gente ganha muito pelo fato de que a gente pode fazer esses testes de forma computacional e depois levar isso para o real, ao invés de a gente ficar testando no real diversas vezes. E isso vai levar a custos, né, de linha de produção, custo de tempo, custo de dinheiro, mão de obra. Então, essa das vantagens que a gente tem. E aqui, eu trazer para vocês, de forma geral, quando a gente vai... Imagina que a gente tem um sistema que eu quero representar. Então, a gente, na simulação por fluidodinâmica computacional, a gente vai... uma ferramenta que você vai estar programando, né? Então, você vai desenvolver um modelo matemático, você vai fazer a programação para obter os seus resultados esperados. Então, a gente tem aqui alguns passos gerais de como seria esse processo de programação. Então, a gente tem um pré-processamento. O que seria esse pré-processamento? Seria como se fosse eu fazer um estudo daquilo que eu vou querer simular. Então, eu quero simular um forno. Então, ou quero simular um alimento.
uma maçã. Então é preciso que eu tenha essa figura, né, essa geometria, esse desenho da 3D ou bidimensional desse objeto que eu quero avaliar. Então eu vou criar uma malha. A malha seria lá atrás, quando a gente falou sobre discretização, né? A malha seria eu dividir em vários pontos que eu possa calcular. E a gente vai determinar, vai entrar no programa, eu quero representar a secagem de um produto. Imagina um produto sendo na secagem solar. Então, qual seria os fenômenos físicos que eu tenho lá? Imaginar, o produto está recebendo calor, o produto vai estar secando, então vai estar perdendo água, né, para o ambiente. Então, a gente vai ver qual os fenômenos que eu tenho lá, e lá, durante a programação, eu vou escolher as equações que vão representar esses fenômenos, vou entrar com as propriedades do material que eu vou estudar. Então, por exemplo, uma maçã. Eu vou ter que entender quais as propriedades da maçã. Então, a maçã ela tem uma condutividade térmica diferente de outros produtos. Eu tenho da maçã também a densidade, né? A massa específica que a gente chama. Também eu vou dizer condições de contorno. O que seriam essas condições de contorno e condições iniciais? Seria assim, a temperatura inicial da maçã é 12 graus. E eu vou secar ela a uma temperatura de 35 graus. Então, seria definir, né, esses pontos para depois a gente vir pós-processamento em que a gente vai obter todos os resultados, vai analisar os resultados, vai ver se aquilo tem sentido real para depois fazer todas as discussões. Né? Tá aqui uma representação esquemática do que está falando. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero simular, por exemplo, o escoamento do fluido aqui e nesse tubo e que tem uma válvula, tem nessa válvula. Então, o que é que eu vou estudar, né? Vou estudar essa região aqui do fluido. Então, eu vou entrar com essa região, então eu quero representar ela. Vou fazer a malha, então a malha eu vou discretizar ela em vários pontos, por exemplo. Vou definir as propriedades. Então, por exemplo, imagina que aqui vai passar um leite. O leite vai passar nessa válvula. Então, o que é que eu preciso de propriedades físico-químicas, né, do leite? O leite tem densidade tal. O leite tem determinada capacidade térmica, né? O leite tem determinada condutividade térmica. Então, a gente entra com essas propriedades e alguns parâmetros. Vai entrar esse leite vai entrar com que velocidade aqui? E depois a gente consegue, como resultado, obter a pressão do escoamento, a velocidade, a concentração, a temperatura. Então, essa das variáveis que a gente consegue obter como resultado de uma simulação, por exemplo. Aqui, só uma representação, esse aqui foi do que eu trabalhei no mestrado. Eu trabalhei para representar o processo de separação por cromatografia gasosa. A cromatografia gasosa é uma técnica que é utilizada para análise de diversas amostras da indústria de alimentos, da indústria de química, né? E aqui é só uma representação, um esquema geral, de como é que eu segui os passos para conseguir obter os meus resultados. Então, eu tenho um objetivo. O objetivo é saber como é que ocorre esse processo e como eu posso melhorar. Então, eu defino esses objetivos. Então, eu vou estudar o processo que eu quero representar. Então, eu vou definir lá quais as leis físicas, né? Então, lembra lá, primeira lei da termodinâmica, então, conservação da energia, né? Conservação da massa, conservação do movimento. Todas essas leis, os fenômenos que acontecem no processo. Então, o domínio de cálculo, então, era um tubo que eu estava estudando, é uma placa que eu estava estudando, então, eu vou definir esse domínio, que seria uma geometria, vou discretizar, que é justamente construir a malha, né, os pontos que ele vai calcular.
e o solver, que é o computador resolvendo todas essas equações, e o pós-processamento, que vai ser eu pegar todos os resultados que eu obtive dessa minha simulação e vou fazer toda a interpretação deles, né? Para ver se está fazendo sentido, se eu estou representando a realidade. E aqui eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu queria que vocês pudessem me falar aí o que é que acontece, por exemplo, quando eu coloco um bolo no forno. Eu quero preparar um bolo. O que é que acontece com ele enquanto ele está cozinhando lá? Pode falar. Oi, vocês estão ouvindo? Ah, desculpa. Estão falando no chat. Tu consegue ver, João Pedro, o chat? Eita, não estou vendo, não. Não consegue ver, não, né? Eu vou te repassando aqui, mas já falaram aqui. Cresce por causa do fermento, reações químicas, bioquímicas. Ah, ótimo. Muito bom. Mas, pensa aí, imagina, eu coloquei um pão, né? Eu coloquei um pão, coloquei um bolo lá no forno. Aí antes eu tenho que pré-aquecer o forno, né? Eu pré-aqueci o forno, coloquei o bolo. Aí, fora isso, o que, que vai acontecer mais? Ele vai perder água, ele vai esquentar. O que, que acontece? Pode falar aí, pessoal. E aí, mais alguma coisa? O pessoal tá com vergonha, João Pedro. Ninguém tá querendo falar, não. Não, mas foi muito boas colocações aí que já foram colocadas. Gosta, né? A gente quando coloca um bolo, a gente observa, né? Que há o crescimento dele, né? Ele vai criar uma crosta, quando ele cresce, vai ficar, ele era mais viscoso, ele vai ficar sólido, ele vai criar umas bolinhas dentro, né? Devido ao gás, vai ficar poroso. E são vários fenômenos que ocorrem durante esse processo. E aqui a gente vem para um trabalho que exemplifica bem isso. Então, quando a gente vamos pensar nos fenômenos físicos que ocorrem nesse cozimento, né, de um bolo. Então, a gente pode observar, primeiramente, dois grupos principais de fenômenos aí, que seria a transferência de calor e a transferência de massa. Então, aqui, essa figura eu gosto bastante dela, pelo fato dele conseguir aí já colocar todos os fenômenos, né? Por exemplo, como a gente conversou lá. Imagina que esse bolo está no forno e que esse forno está aquecido, então eu vou ter a transferência de calor lá por radiação, porque eu tenho uma resistência, uma chama embaixo, que vai estar emitindo ondas eletromagnéticas, né, para esquentar. Esse ar vai estar dentro do forno, vai estar quente, então ele vai transferir calor por convecção na superfície, tanto da bandeja, da forma, né, quanto da superfície do bolo. Por exemplo, condução. Então, dentro do próprio bolo, a gente vai ter essa transferência de calor por condução, né, por ele ser uma região sólida. Também da forma para o bolo. A gente tem uma transferência de calor por condução, que essa forma vai esquentar e vai transferir o calor para o bolo. A gente tem, como vocês falaram aí, a gente tem o crescimento desse bolo, né, devido às reações químicas lá dentro do fermento. Então, essas reações, ela vai, quando a gente já vem para transferência de massa, né, essa equação que representa, né, esse fenômeno, que é a produção de CO2 no interior do bolo. Eu vou ter o fenômeno da água evaporando no interior desse bolo e a água também evaporando na superfície. E tem um fenômeno que é específico mesmo para produtos de panificação, que é aqui a evapocondensação, que seria o fenômeno de evaporação-condensação no interior desse produto. Então, o que seria isso? Seria assim, eu estou cozinhando lá, por exemplo, está assando lá o bolo,
eu vou ter água no interior desse bolo em que ela vai estar evaporando, só que ela vai chegar na superfície, uma parte evapora e outra parte vai retornar para o interior desse bolo. Então, quando a gente pega um bolo, a gente sempre vai observar que no centro desse bolo, ou de um pão, por exemplo, ele vai ser mais úmido do que a crosta. E lá também a temperatura vai ser menor do que também a crosta, que é a superfície. Então, esse é um fenômeno específico que acontece para esses produtos. Então, uma vez que eu pego, por exemplo, eu quero representar o cozimento do bolo, né? Então, uma vez que eu consigo visualizar esse sistema, consigo observar quais os fenômenos físicos que estão acontecendo lá. Tá tendo transferência de calor lá, a temperatura está mudando. Está tendo transferência de massa, ele está secando, ele está se deformando, está aumentando o volume dele. Então, a gente conseguindo enxergar bem esses fenômenos, mesmo que a gente não tenha em mente qual seria a lei física que está representando aquilo, mas só da gente visualizar que está tendo essa mudança e onde eu vou buscar a representação dessa mudança, já é um indicativo que você está começando a entender aí os fenômenos. E aqui, quando a gente pensa nos fenômenos, a gente vem para as suas representações das equações governantes. Aqui dá um pouco de susto, mas assim, eu só trouxe aqui para representar, para que a gente, uma vez que a gente conhece os fenômenos físicos, a gente vai ter, para esses fenômenos, a gente vai ter equações, leis físicas que vão conseguir representar eles. Então, a gente tem a conservação de energia, a conservação de massa, nesse caso a água que está lá, a conservação de massa do CO2 que é gerado, por exemplo, da porosidade que vai formar, ele vai mudar, que ele é mais viscoso no início, depois ele vai ficar sólido, então vai ter essa mudança. Então, isso a gente vai visualizando, né, todos os fenômenos durante esse processo e todos esses fenômenos vão ser representados por equações. Mas vamos esquecer um pouco das equações e vamos pensar no que está acontecendo lá. Então, a gente pode observar aqui que está tendo, está tendo a condensação e evaporação da água. Está tendo a geração de CO2 lá no interior, né? E fazendo com que ele se expanda. Está tendo a gelatinização do amido, né? E coagulação de proteínas, por exemplo. Então, essas equações, quando a gente vai colocar na ferramenta, né? Essas equações elas vão ser resolvidas ao mesmo tempo, em que uma variável calculada em uma, ela vai entrar em outra equação e vão ser resolvidas ao mesmo tempo, para que eu possa obter todos os perfis que eu queira observar do processo. Então, aí que a gente chega para a parte da geração da malha, que aí, por exemplo, para esse bolo, aqui, quando eu observo esse sistema total, eu posso observar o seguinte, que aqui eu posso traçar uma linha no meio dele, que vou simplificar já esse sistema, em que o lado direito e o lado esquerdo é como se o mesmo fenômeno que ocorresse de um lado, ele vai ocorrer do outro. Então, se eu considerar que dentro do forno, essa transferência de calor é toda igual para todos os lados, então o que ocorre de um lado pode ocorrer o que vai ocorrer do outro. Então, eu posso fazer essa simplificação para diminuir o tempo de custo computacional, né? Então, eu posso fazer essa simplificação de fazer, considerando que são simétricos, construo a malha e venho para os resultados. Então, quando a gente vem para os resultados, a gente pode observar, olha, aqui o perfil de umidade dentro do bolo. Então, aqui tem um perfil de umidade. Então, no centro dele, a gente pode observar que essa região vermelha é onde vai estar mais úmido. E com o passar do processo, essa região úmida ela vai ficando mais para o centro. E ali, essa região que é azul, é onde é mais seco, e ali onde é a crosta, né? A gente vê que, à medida que o bolo ali ele vai cozinhando, essa crosta ele vai ficando mais grossa, vai secando mais, e o centro vai ficando mais úmido, até que chega o ponto final do cozimento desse produto. E também a gente pode observar aqui o perfil de temperatura.
Então, onde a temperatura no início ela vai estar uniforme, e ao passar do processo, a temperatura nas superfícies ela vai ser maior, né, porque tá mais exposta ao calor ao redor, ela vai esquentar mais do que a temperatura lá no centro. Que também essa temperatura no centro é menor pelo fato de estar mais úmido lá, e quando a gente falou lá aquele fenômeno de evaporação, condensação da água no interior do bolo, ele vai fazer com que a temperatura no centro ele nunca ultrapasse 100 graus Celsius. Então, vocês podem verificar, tanto produtos de panificação, quanto bolo, pão, eles quando estão cozinhando, para ser assado, né, todos o seu centro, ele nunca vai ultrapassar 100 graus Celsius. Então, aqui, a gente pode observar também que, João, como é que eu faço para ver se esse resultado da simulação ele tá realmente representando o real, né? Que eu quero representar o cozimento. Então, para ver se estou representando o real, eu vou validar. O que seria essa validação? Eu vou comparar esses resultados obtidos por simulação pelos resultados de um experimento realizado, um experimento real. Então, eu vou comparar os dados de uma simulação com o experimento real, vou ver o erro, né? A diferença que está um do outro. Então, uma vez que eu consiga aproximar o simulado do real, eu estou representando o fenômeno, né? O processo, e posso fazer agora várias aplicações diferentes. Então, eu estou primeiro fazendo bolo aqui de chocolate, mas eu posso mudar para um bolo de trigo, um bolo de baunilha, diferentes bolos, ou mudar a temperatura de cozimento do forno, fazer diferentes análises depois que eu faço essa validação. E aqui eu queria trazer um desafio para vocês, isso aí pode ser feito agora ou depois, mas assim, para vocês imaginar um pouco agora, imagina que eu estou secando algumas fatias de algumas frutas numa estufa, e para vocês, por exemplo, listarem, baseado no que a gente viu antes, alguns fenômenos que ocorrem nessa fatia. Então, imagina, essa fatia está lá na estufa, essa estufa vai secar esse produto, o que está acontecendo? Então, se puderem listar esses fenômenos, se quiser falar também aí. Alguém imagina algum fenômeno que está acontecendo aí nessa fatia secando? E aí, pessoal? Olha, Girlane, mais uma vez aqui no chat, ela falou de oxidação, falaram também transferência de calor, perda de água. Boa. Muito bom, isso mesmo. Olha, já conseguiram listar os fenômenos, tá vendo? Então, a gente consegue enxergar que está tendo. Pode ter a oxidação, né? Porque, por exemplo, quando a gente imagina uma fatia de banana, ela vai, quando eu estou fazendo o processo de secagem dela, ela vai escurecer, né? Então, esse escurecimento se dá por um processo de oxidação. Então, bem levantado aí. E esse processo de secagem, ele se dá por uma transferência de calor, como foi falado, uma transferência de massa, né? Ele vai perder água. E a gente pode visualizar essa transferência de calor. Então, imagina que ele está aqui, ele está em cima de uma bandeja. Então, essa transferência de calor vai dar por condução, né? Com a bandeja. Vai dar por convecção na superfície aqui. E essa água, pode gotejar, né? Pode pingar. Ou essa água, ela vai dentro daqui, ela vai esquentar até chegar a uma temperatura que ela vai evaporar. Então, boa aí, pessoal. Fico feliz por vocês estarem colocando esses pontos aí pela interação. E eu aconselho a vocês depois, vou dar uma olhada lá, vou desenhar lá uma fatia, vou fazer uma setinha assim, tá transferindo calor, tá transferindo massa. Isso é bem legal, que aí vocês vão tendo um domínio, né, sobre a representação de um sistema real. Então, pessoal, eu trago aqui algumas referências que eu utilizei. Assim como a Cássia falou, eu vou enviar esse material para vocês, vou enviar também os conteúdos que eu utilizei como base. E obrigado a todos pela
pela presença, pela atenção. Aqui, vocês quiserem entrar em contato comigo, fica à vontade. Pode ser, eu tenho o Instagram, tenho também da página que eu utilizo e o pessoal. Também meu e-mail fica à disposição aí. E se vocês tiverem qualquer dúvida aí, pode falar que a gente está aqui para conversar. Vou fechar. Estão me vendo? Muito obrigada, João Pedro. A apresentação foi ótima. Vamos juntar agora as dúvidas para eu passar para você agora. Com relação ao desafio que você lançou agora por último, já surgiu uma dúvida de Heitor. E ele perguntou se a transferência de massa vai ser considerada, já que tem perda de umidade. Sim, sim, sim. Isso também? Essa perda de umidade, ela vai se dar pela transferência de massa da água, né, do interior da fatia lá para o meio externo. Certo. Matheus Ribeiro, ele perguntou quais são os principais desafios que você encontra nessa análise de dados. Ótimo, bem colocado. Olha, um dos primeiros desafios, os maiores desafios que eu vejo se dá no passo de modelagem matemática, porque você vai estabelecer os fenômenos físicos lá do processo, né? E daí você vai ter que estabelecer as condições de contorno, condições iniciais, e aí você tem que, muitas vezes, para representar o sistema real, você tem que fazer algumas simplificações. E essas simplificações são alguns desafios durante o processo aí de modelagem. E, posteriormente, quando você obter os resultados, muitas das vezes o que eu encontro muito quando eu faço as simulações não é que toda vez vai dar certo. Sempre quem trabalha com simulação tem bastante dor de cabeça, porque você tenta algumas variáveis e você muitas vezes vê um perfil diferente no simulado. Então, eu esperava assim, mas não foi. Então, eu tenho que refazer algum passo lá de modelagem, fazer algum passo computacional. Então, é um trabalho que você vai ter que ter vários desafios durante o processo, mas o quanto mais próximo da realidade você chegar, vai ser melhor o seu projeto. Beleza. Heitor Tavares também perguntou qual o software que você utiliza para as modelagens e qual a linguagem de programação. Olha, eu utilizo o Console. Depois eu mando lá, não posso mandar o link, né, do site deles. Ele é um software comercial, ele é pago, mas a programação dele é uma programação que a gente chama de alto nível, em que você não vai precisar estar escrevendo linhas de código. Você vai entrar com os parâmetros, você vai entrar com as condições, já é uma coisa mais direta, é bem alto nível, você não precisa digitar linhas de comando, então é bem simples teoricamente, de usar. Eu queria mostrar a vocês também, depois das dúvidas aí, alguns vídeos que eu separei aqui, para fechar aí. Pronto. Por último, acho que a última dúvida que teve aqui foi das etapas de implementação, qual seria a mais trabalhosa na hora de aplicar o CFD? Acho que até entrou na outra pergunta que teve, que você falou da questão da modelagem, né? Isso. A modelagem eu vejo como a etapa que você passa mais tempo, que tem mais dificuldade, assim, né? Pelo menos eu vejo nos projetos, assim, é o passo que você vai ter que ter um maior rigor ali para estabelecer as leis físicas que estão ali no processo, quais os fenômenos, né? Então, eu acredito que ali é o gargalo, digamos. Pronto. Tem uma pergunta aqui também, Gustavo, que ele perguntou, você comentou no início, né, que no seu trabalho de mestrado você usou o CFD para simular uma análise de cromatografia gasosa. Foi isso mesmo? Isso. Entendeu? Pronto, eu confirmei. Ele queria saber se você obteve resultados aproximados do real no teu trabalho e como foi feito. Levou em consideração as características do produto, do alimento, etc. No projeto lá, a gente conseguiu realmente aproximar aos dados reais. A gente, na verdade, no final, a gente conseguiu desenvolver um aplicativo em que o técnico hoje de laboratório, muitas vezes, ele quer testar uma mistura.
Então, ele tinha muitas vezes que no laboratório testar, né, para ver a melhor condição de separação. E aí a gente conseguiu desenvolver um aplicativo através da simulação, em que ele entrava com a massa molar de um composto, a massa do outro, e a gente conseguia atingir o objetivo de separação e depois leva isso para o equipamento e ele conseguiu bons resultados lá. Eu queria até mostrar a vocês aqui, não estou com ele disponível. Mas se vocês quiserem depois entrar em contato comigo, eu posso mostrar como foi essa ferramenta que a gente criou, né? Esse aplicativo. Pronto, beleza. Vamos querer ver tudo. Pode mandar. Se quiser passar os vídeos, até agora não surgiu mais nenhuma dúvida, não. Se você quiser passando os vídeos, você preparou? Colocar. Vocês estão vendo aí? Dá para ver sim, João Pedro. Por exemplo, esse aqui é para representar o escoamento de um fluido, né? Então a gente consegue também fazer algumas animações dos resultados obtidos. Então esse aqui é um exemplo. Deixa eu passar para outro aqui. Tem esse outro, por exemplo, imagina uma câmara fria que estou lá injetando o ar frio, né, dentro de uma câmara fria, então esse ventilador faz com que esse ar vá escoando lá para o interior. Aqui eu consigo o perfil de velocidade, perfil de temperatura. E outro aqui, exemplo, eu tenho esse aqui imagina um forno em que está cozinhando aí, assando um frango, por exemplo. Então a gente consegue visualizar os perfis de velocidade do ar lá dentro, a gente consegue os perfis de temperatura, a gente consegue observar a quantidade de água que está saindo desse produto. Então, é uma ferramenta que tem bastantes aplicações, que a gente pode ver no real, né? Então, é isso. Tem vários exemplos que a gente pode encontrar na internet sobre essa aplicação. Na área de alimentos, ainda é uma área que está sendo aplicada agora. Esse era bastante utilizado é utilizado hoje, né? Na área espacial, na área mecânica, engenharia civil. E hoje, na área de alimentos, é uma ferramenta que é uma tendência hoje para as indústrias. E eu acredito que quem procurar, né, conhecer mais essa área é interessante para trabalhar com ela. Muito legal. O pessoal aqui já falou até que está querendo pagar a modelagem matemática. Todo mundo está interessado. Oi, pessoal. No assunto. Então, acho que é isso. Consegue ver o chat, está todo mundo parabenizando, todo mundo gostou. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos, até ficar até o fim aí. Eu agradeço pela presença realmente e vocês podem contar comigo aí para qualquer coisa. Quiser entrar em contato, a gente vai conversando. E mais uma vez quero agradecer ao PET Criativação pelo convite. Mandar um abraço para o Sr. Alberto, que realmente eu tenho hoje, né? A gente pode trilhar toda essa trajetória por aquelas pessoas que acreditam na gente no início do nosso trabalho, né? Então, a partir do momento que eu entrei no grupo, que ele acreditou no meu trabalho, levei uns puxão de orelha também. Mas tem que levar. Eu agradeço muito pela confiança, né, que ele teve comigo desde o início, desde o primeiro contato que eu tive com ele. Então, eu agradeço a todos aí pela presença e pelo convite. Pronto. Muito obrigada, João Pedro. Tanto por mim, o todo, Criativação, foi muito boa, achei muito proveitosa a palestra, acho que todo mundo gostou também pelos comentários. Então, fica aí os informes novamente para vocês, assinem a ata de presença que a gente liberou agora, os certificados até hoje à noite a gente também está enviando junto da apresentação de João Pedro. Se vocês quiserem entrar em contato com ele, é só pegar falar com a gente no direct que a gente repassa também. Ou entrem no Instagram dele também, que ele passou aí para vocês. Sigam ele, sigam a gente, e é isso. Muito obrigada a todos. Obrigado. E até a próxima.